Olha, quando você diz que você tem escolha, é, eu parto do princípio assim, se eu tenho escolha, então aquilo que eu escolher, aquilo não vai fazer mal para mim. Não vai fazer mal para mim, não vai ter consequências nenhuma para mim. Entendeu? Porque eu escolhi. Então, eu escolhi aquilo que eu acho que é certo, então aquilo não vai ter consequência para mim. Mas não é assim no evangelho, cara. Não é assim no evangelho, não é. O evangelho é céu ou inferno, é vida ou morte. Só dois caminhos. Não há uma terceira opção, a quarta opção, a quinta opção, a sexta opção, não. Ah, eu não quero nem vida nem morte, eu quero ficar no meio termo. Ah, eu não quero nem céu nem inferno, eu quero ficar aqui. Não existe isso, cara. Não, não tem como. Esse assunto tá. Olha, escolha. Escolha você poder fazer unidunité. Pronto, unidunité, salamé minguê. O sorvete escolhido foi você. Mamãe mandou escolher esse daqui. Aquele que a gente aprendeu quando é criança, né? Isso que é escolha. Vamos lá, você tem, por exemplo, as portas da Nova Jerusalém de um lado e as portas do inferno de outra. Vamos lá. Aí você vai apontar uma para o outro. Aí unidunité, salamé, mingue. Você faz lá unidunité. E a porta que ganhar você entra. Aí isso não faz sentido, cara. Não faz sentido nenhum. Olha, no julgamento, muitos que estão dentro de igrejas, eles vão se decepcionar amargamente, porque vão descobrir que não tem escolha. Na verdade, nunca tiveram. Vão descobrir também que Cristo já elegeu aqueles que vão morar com ele na Nova Jerusalém e aqueles que ele mesmo já elegeu para o inferno. E vão descobrir muitas outras coisas, muitas outras coisas. Coisas que pensavam que estavam nas Escrituras, mas não estavam. E coisas que pensavam que não estavam nas Escrituras, mas estavam. E pensavam, por quê? Porque não liam. E preferiram ouvir qualquer outra coisa menos as Escrituras. Preferiram ler qualquer outra coisa menos as Escrituras. Preferiram dar crédito a curso de teologia, a escolas disso ou daquilo. Aquele fulano ensina bem, aquela ciclana ensina bem. Preferiram dar crédito a opiniões, a vãs filosofias, menos ao Espírito de Deus, que é o único que revela Cristo e seus mistérios. É isso. O Espírito é o único que revela Cristo e seus mistérios. E habita em cada um de nós mediante a promessa de Cristo. Lá em João 16 a 17, ou João 14, eu não me lembro agora, mas você pode procurar aí. Mas a grande maioria de nós não dá nenhum crédito à pessoa do Espírito, nenhum crédito. A pessoa do Espírito que habita em cada um de nós. E por isso ficam reféns de revistas, ficam reféns de folhetos, ficam reféns de opiniões, cursos teológicos. Eu penso assim, eu acho assim, eu vejo assim, na minha opinião. Eu penso assim, eu acho assim, na minha opinião. E aí eles negligenciam o Espírito de Deus, que é Deus. Isso é inacreditável, isso não faz sentido nenhum. Não, o folheto, o que acontece? Muitas pessoas usam assim, mas você fala do folheto, aí o folheto está escrito lá, Evangelho. Aí com o folheto eu vou na pessoa e aí eu explico a pessoa o que está no folheto. Tá, então você ficou refém do folheto. Por quê? Porque você não leu as escrituras. Não é o folheto que transforma a pessoa, não é aquilo que está escrito no folheto que transforma a pessoa. É a escritura de Deus que transforma a pessoa. É a escritura que vai até as juntas e medulas. É a escritura. Então, se a escritura não habita ricamente em você, você fica refém de um folheto. E você só pode evangelizar se você tiver um folheto. E aí já entra aquelas baboseiras. Jesus te ama, Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus tem o melhor para você. Enfim, essas coisas todas que na evangelização foram inventadas, né? E pessoas que não querem se debruçar nas escrituras, porque isso demanda um tempo, né? Isso é gastar um tempo com Deus, né? Isso é um esforço, é um sacrifício. Então essas pessoas não querem se debruçar nas escrituras, preferem ficar reféns de revistas, folhetos e opiniões, e cursos teológicos, enfim. Eu penso assim, eu acho assim, eu vejo assim, na minha opinião, né? E ficam assim. Não, o que acontece? O curso teológico
pode até trazer para você técnicas de pregação, né? Porque o intuito de muitos cursos teológicos é isso, técnicas de pregação, tal da exegese, hermenêutica, hamartiologia, que é a doutrina do pecado, doutrina da salvação, doutrina disso, doutrina daquilo outro, doutrina da mentira, doutrina de tantas outras coisas, né? Que acaba desviando muito o foco da palavra de Deus, enfim, mas vamos lá. O conceito de a pessoa fazer um curso teológico e aí somente após esse curso teológico aí ela poder pregar, aí ela poder ministrar, aí ela poder levar o evangelho, isso está totalmente errado. Isso está totalmente errado, essa pessoa entendeu totalmente errado e foi ensinada totalmente errado nisso, porque o propósito de levar o evangelho de Deus, ele é gerado em nós pela pessoa do Espírito que habita em nós. Por quê? Porque o Espírito que habita em nós é a única pessoa que revela Cristo em sua essência, em sua plenitude, e revela os mistérios de Cristo. Então, se a pessoa prega, se a pessoa leva o Evangelho, não é por causa da teologia. E não pode colocar a culpa de que não tem um curso teológico para poder ministrar. Não tenho um curso teológico, então não posso pregar. Negativo. Os apóstolos não tiveram cursos teológicos. Não existia isso. Pedro não teve curso teológico. Não teve. E tantos outros. Paulo, claro, foi ensinado com Gamaliel, enfim, mas depois ele fala lá na frente, lá em 1 Coríntios, que tudo que ele aprendeu não é nada, ele jogou tudo no lixo. Por quê? Porque ele encontrou o verdadeiro ensino, é Cristo. O verdadeiro ensino é Cristo, é o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus que habita em nós, que revela Cristo. Então, isso que é o Evangelho, e é Ele que revela o Evangelho a nós, e não é um curso de teologia. Entende? Então as pessoas colocam desculpa de que não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, porque eu não tenho curso teológico. Não. Isso é porque você não quer se voltar para o Espírito de Deus que habita em você. Na verdade, você negligencia o Espírito de Deus que habita em você e você não ora a Deus por seu Espírito, que o Espírito de Deus revele Cristo a você. Essa é a verdade. E você precisa já rever isso. Reveja isso hoje, meu irmão. Reveja isso hoje. Os irmãos vão ver na história, vem a lembrança aqui, o Tozer, A.W. Tozer. Leia a história desse homem. É surreal o que Deus fez na vida desse homem. Ele não teve curso de teologia nenhum. Nenhum, curso de teologia nenhum. Resumindo, ele foi convidado para ir numa igreja, numa organização, para pregar na organização. Começou a pregar ali. A partir daquele momento, Deus foi enviando pessoas para ouvir a mensagem através dele, ele sem ter curso nenhum de teologia, nenhuma escola de nada, somente nas Escrituras. E mais alguns anos à frente, ele foi reconhecido com 2 doutorados, na verdade um doutorado e se eu não me engano, PhD. E o que foi esse doutorado e esse PhD que ele recebeu? Ele foi reconhecido como exímio conhecedor das Escrituras. E isso sem ter curso teológico nenhum, 0 curso teológico. É Deus quem faz isso. É Deus quem faz isso. E isso está disponível para todo aquele que confessou Cristo, que confessa Cristo como Senhor e Salvador e vive a vida que Cristo quer que ele viva. Vive igreja, vive na expectativa do retorno de Cristo. Vive o que Cristo quer. Professa Cristo para todos ao seu redor. Vive a vida de cristão. Isso está disponível para essa pessoa que confessa Cristo, porque Cristo falou isso na Escritura. Agora, se você coloca a culpa em curso teológico, em curso disso, curso daquilo, porque você por isso você não quer dar estudo, não quer fazer nada além disso na igreja, meu irmão, olha, você precisa rever isso. Precisa rever isso. Porque você não pode atrapalhar o crescimento da igreja, você não pode atrapalhar a edificação dos santos. Então, se você não sabe o que você está falando, peça ao Espírito de Deus que ensine você. E isso é todos os dias, isso demanda um tempo, isso demanda um sacrifício, uma vida de oração, uma vida piedosa, todos os dias. Agora a questão é se você está disposto a pagar esse preço. A questão é quem está disposto a pagar esse preço. É um preço que vale a pena, mas há
Mas há uma situação antes, né? Há coisas que demandam tempo para pagar esse preço. E o preço é alto. Vale a pena, vale muito a pena conhecer de Deus, porque esse é para o que nós fomos criados, para conhecer a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Conhecer a Deus e se satisfazer nele. Conhecer a Deus e se deleitar em Deus. E é fascinante também, mais uma vez, saber que esse é o desejo de Deus, que haja pessoas assim dentro da comunhão, pessoas que não se curvam a Deus. Ou seja, isso é mistério de Deus. Mas por que mistério ninguém sabe, irmão Naô? Não, isso está nas Escrituras. E muitas coisas as pessoas falam, assim, gente, as pessoas falam assim, isso não pode falar, ninguém sabe, por exemplo, ninguém sabe o nome de Deus, ninguém sabe. Quem te disse que ninguém sabe o nome de Deus, meu irmão? Quem te disse? Onde você leu nas Escrituras que não tem o nome de Deus ali? Deus revelou o nome dele a Moisés. Deus revelou o nome dele a Moisés. Quem disse para você que ninguém sabe o nome de Deus? Ou, por exemplo, o livro de Hebreus, por exemplo, parece que foi Paulo, tudo diz que é Paulo, mas a gente não pode falar quem é, porque... Não, meu irmão, tudo diz que foi Paulo, então foi Paulo que escreveu. Que o Senhor usou pessoas para escrever. Entende? Não desceram letras e foram direto para a escritura, de forma ali a ficar escrito para todo mundo saber hoje. Não, ele usou homens santos, lá em 2 Pedro. Ele usou homens santos orientados pelo seu espírito para escrever. Então foram pessoas que foram usadas. Então, se tudo leva a crer que foi Paulo que escreveu Hebreus, então foi Paulo. Foi Paulo que escreveu Hebreus. E você não vai estar errado em falar afirmar que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Porque são tantas outras baboseiras aí que as pessoas afirmam que está nas Escrituras, mas não está nas Escrituras. Então, por que vão se incomodar se falar que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus? É isso que não me encaixa na mente às vezes, entende? Ficou até um pouco extenso esse comentário, né? Mas vamos lá. Bom, é isso. Né? É isso. Não, pera aí, olha só, vamos continuar aqui. É mais essa colocação aí que você falou. Os irmãos, você se lembra da parábola do joio e do trigo, né? Vamos tentar caminhar aqui para o final aqui. A parábola do joio e do trigo está nas Escrituras, né? Depois você procura aí, mas está nas Escrituras. Aquela parábola ali, ela é o juízo de Deus sobre todo o joio que está junto com o trigo dentro da igreja, na comunhão. Ele mesmo vai separar um do outro, o joio do trigo. Né? A gente não é intrigante isso, vamos pensar, não é intrigante haver joio e trigo juntos em um só lugar e esse lugar ser dentro da igreja? Isso não é intrigante? É Cristo quem faz isso. Né? E o processo de separação do trigo e do joio, ele é extremamente delicado. Vocês podem ver na história aí. É extremamente delicado esse processo de separação do trigo e do joio, porque pode comprometer toda a colheita, se não separa direito. A não ser que isso seja feito por alguém que conhece o joio e conhece o trigo perfeitamente. E assim, essa pessoa que conhece o joio e o trigo fazer essa separação de forma perfeita, para depois guardar o trigo no seu celeiro e o joio com a palha jogá-la no fogo. Quem que vocês acham que vai fazer esse procedimento aqui? É Cristo. E quem que vocês acham aqui que vai jogar no fogo o joio com palha e tudo? É Cristo. É Ele que vai fazer isso. O trigo e joio aqui, eles são pessoas ou é apenas uma plantação normal? É uma analogia, é só uma demonstração. Isso aí é plantação, não são pessoas. Isso aqui são pessoas ou é uma plantação? São pessoas. São pessoas. Então, Jesus ele vai separar pessoas e nessa separação, ele guardará pessoas no seu celeiro e na mesma separação, ele vai lançar pessoas no fogo para serem queimadas. Cristo vai fazer isso. E isso está escrito. Agora, isso é eleição ou não é? Ele já não elegeu pessoas para morarem com ele, pessoas para ele jogar no inferno? Sim ou não?
Que o Senhor te conceda fé para você crer nisso, meu irmão, porque isso é só pela fé. Não há como eu falar nada para convencer você que a não ser que o Espírito deseje fazer isso. Então, que o Senhor, por seu Espírito, tenha misericórdia de você e você alcance graça do Senhor para entender isso, porque é necessário entender. Se você é um santo de Deus, você entende isso. Você entende que foi salvo por Cristo, você deve entender esse plano de Cristo, o plano da eleição, já estabelecido desde antes da criação do mundo. Tem que entender isso. Entendeu? Tá bom até aí? Então é isso.